Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro aqui no canal, terça-feira, 10 de dezembro, véspera da estreia do Glorioso na Copa Intercontinental Mundial de Clubes, diante do Pachuca no Derby das Américas. A gente espera, claro, que o Botafogo, mesmo diante de todo o cansaço, consiga se superar, vença essa partida, avance para a semifinal, onde vai ter o direito de enfrentar o Al-Ahly para ver quem avança para o confronto contra o Real Madrid. Tomara que a gente possa seguir vivendo esse ano mágico. Mas não é sobre isso que eu quero falar aqui, não diretamente, pelo menos. A gente vai tratar disso na live da hora do almoço, no pré-jogo, 10h05 da noite. E vocês, claro, são nossos convidados. Eu e Ricardo Azambuja estaremos aqui trazendo todas as informações da equipe adversária para você ficar ciente daquilo que a gente vai ter pela frente. Só que nesse vídeo aqui, eu quero tratar de um assunto que eu considero super importante, super relevante e que demonstra bem a diferença do Botafogo do presente para o Botafogo do passado. Só em premiações, nesse ano de 2024, considerando a nossa performance na Copa Libertadores com o título, no Brasileiro com o título e também na Copa do Brasil, que diga-se, a gente só não foi mais longe porque a gente foi roubado, né? Aquela expulsão do Gregory e tal, se não tivesse acontecido, a chance da gente ter avançado, enfrentado o Flamengo, eliminado o Flamengo, era muito grande mesmo. Mas enfim, só com a nossa performance nessas competições, o Botafogo somou 247,7 milhões de reais. É o time que mais faturou em termos de premiações no futebol brasileiro em 2024. O ranking, inclusive, a diferença do Botafogo para os demais, ela é bem significativa. O Botafogo lidera com 247,7, o Flamengo vem na sequência com 177,8, Atlético Mineiro ocupa o terceiro lugar com 171,8. Daí em diante é uma discrepância gigantesca. Já é para esses times aí que estão no ranking. Mas olha só, o São Paulo é o quarto colocado com 89,7. O Palmeiras o quinto com 84,6. O Corinthians o sexto com 77,2. O Fluminense o sétimo com 66,9. O Cruzeiro o oitavo com 62,3. Fortaleza nono com 62,2. Internacional o décimo com 54,3. Grêmio décimo primeiro com 54,2. E o Vasco o 12º com 49,3. O Botafogo faturou quase 200 milhões a mais que o Vasco, que tem uma grande torcida, uma grande instituição, só com premiações. Só com premiações. Isso é absurdo. Mas quando você compara esse número do Botafogo, que ainda pode aumentar, é bom a gente destacar isso, porque a gente ainda está disputando uma competição. Se você passa pelo Pachuca, você ganha mais 2,5 milhões de dólares. Se você passa pelo Al-Ahly, você ganha mais alguns milhões de dólares. Se você consegue ser campeão, você ganha mais alguns milhões de dólares. Então, assim, a gente pode ter uma temporada onde o Botafogo vai faturar quase 300 milhões de reais, caso a gente conquiste o título diante do Real Madrid. E eu vou torcer muito para que isso aconteça assim como vocês. Mas só pegando esse número que a gente já tem para trabalhar, tá? Esse desempenho de 247,7, só para você entender a diferença do Botafogo de hoje para o Botafogo do passado, é que o melhor ano da história do Botafogo associativo, que foi 2017, gerou um faturamento de 248 milhões de reais. Total. Faturamento total. Juntando tudo. Juntando patrocínio, bilheteria, juntando premiação, juntando tudo, deu 248 milhões de reais. Naquela temporada de 2017, o Botafogo foi semifinalista da Copa do Brasil, chegou nas quartas de final da Copa Libertadores e a gente fechou a temporada no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, depois de ter passado o campeonato inteiro ali na sexta, sétima, quinta colocação. O Botafogo veio fazendo um campeonato naquela temporada muito bom, mas nos últimos 8 jogos, vocês vão lembrar, os jogadores não queriam mais nada com nada, porque a diretoria prometeu isso, prometeu aquilo, não cumpriu, e aí deu no que deu. Essa foi a melhor temporada disparada do Botafogo Associativo, 2017, porque tinha Libertadores no meio da história. E a gente só tinha disputado a Libertadores em 2014, mas em 2014 a gente foi rebaixado, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem. A diferença do Botafogo que a gente tem hoje para o Botafogo que a gente tem no passado, ela é muito evidente. Todo mundo sabe disso.
O Botafogo hoje é um time muito forte, é um time capaz de investir uma grana considerável em reforços, melhorou muito a sua infraestrutura e tudo mais. Mas eu acho legal a gente trazer esse comparativo para a gente entender de onde a gente saiu para onde a gente está chegando. E por que eu digo para onde a gente está chegando? Porque só em termos de premiação para 2025, com a participação na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, 300 milhões de reais. Ou seja, já vai superar esse número de 2024. Só com a participação no Super Mundial de Clubes. E isso porque a gente ainda vai ter a performance do Botafogo na Libertadores, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. No ano que vem, não me surpreenderia se o Botafogo, por exemplo, ultrapassar os 550 milhões de reais só em premiação. Dependendo, claro, da nossa performance em 2025. Isso é um absurdo. E comparar 2024 com 2017, melhor ano do Botafogo associativo, é brutal. É bom a gente destacar isso, Fogão, pelo seguinte. Eu lembro, e vocês também, que na época que o Botafogo ainda estava, se estruturando, já como SAF, era muito comum a gente ver torcedores do Botafogo naquela pressa de tem que acontecer para ontem, porque a gente tem pressa, a gente tem fome, são quase 28 anos, são quase 29 anos, são quase 30 anos. O que você via era o torcedor do Botafogo, e muitos adversários também, vamos combinar, dizendo assim, o Textor só vai querer usar o Botafogo para ganhar dinheiro, ele não vai querer ganhar títulos. Mas as pessoas desconsideravam que a melhor maneira de você fazer dinheiro e fazer essa máquina operar na sua capacidade máxima, no seu potencial máximo, é você disputar tudo. Não necessariamente você vai ganhar, mas se você monta um time para disputar, uma hora ou outra você bate campeão. E foi o que o Botafogo veio fazendo, 2022 com o objetivo claro de vamos pelo menos conseguir uma vaga na Sul-Americana, a gente quase foi para a Libertadores. 2023 a gente faz aquela campanha espetacular no Brasileiro, infelizmente perde, mas o ano em si teve o seu objetivo alcançado, que era pelo menos ir para a Libertadores. E agora em 2024, por conta dessa vaga conquistada em 2023, infelizmente sem o título do Brasileiro, mas por conta disso a gente é campeão da América e campeão brasileiro, porque o Textor investiu pesado, mas o retorno ele vem. O retorno ele vem com a exposição de marca, com a valorização do ativo, dos jogadores, do todo. Muita grana circulando no Botafogo. A galera que fala de fair play financeiro, nessa temporada, eles miraram o Botafogo. Só que o Botafogo ele está pavimentando o seu caminho. O Botafogo ele sabe onde quer chegar. Ele sabe muito bem onde quer chegar. E o Textor já mandou o papo. É fazer com que o Botafogo, ao longo das temporadas, de forma constante, seja top 3, top 4 do Brasil e ganhando alguns campeonatos, no meio do caminho. Porque é o natural. Se você é top 3, top 4 do Brasil constantemente, ano sim, ano não, ou de repente ano também, você consegue ganhar 1, 2 taças. Porque você vai estar muito forte. A gente, claro, tem que entender que a realidade do futebol brasileiro, com o advento das SAFs, ele vai mudando o seu cenário. A tendência é que a gente tenha uma liga cada vez mais competitiva. A tendência é que a gente tenha uma disputa pelas taças, pelas conquistas, cada vez mais acirrada. Por isso que foi tão importante o Botafogo ganhar agora. Porque a gente tirou um peso gigantesco dos ombros do Botafogo e dos botafoguenses por consequência, com 2 conquistas super importantes, porque agora a gente vai mais leve para a disputa. E não só mais leves, nós vamos mais confiantes. Os botafoguenses agora, eles estão mais positivos. Por quê? Porque eu já sou campeão, vocês já são campeões. Então o Botafogo vai para os próximos desafios com muito mais segurança. Sem aquela coisa de tem que ser agora, porque a gente não ganha muito tempo. Tem que ser agora porque o Botafogo é capaz e porque o Botafogo pode. Muda completamente a realidade. E isso é um ciclo virtuoso. Porque você vai ganhando, você vai avançando, você vai faturando, você vai faturando, você vai investindo, você vai investindo, você vai competindo, você vai ganhando. E aí repete, e aí repete. Aos milhões tem também
essa frase do nosso hino diz respeito à nossa torcida, à nossa gloriosa torcida. Mas a gente pode falar também em relação à nossa capacidade de geração de receita. Hoje o Botafogo é uma equipe capaz de faturar 500, 600, 700, 800 milhões de reais, por que não? 900 milhões de reais, por que não? 1 bilhão, por que não? Juntando premiação, venda de atletas, patrocínio, que por sinal a gente vai ter um novo patrocínio e certamente vai ser um contrato bem maior do que era com a Parimat, que é natural, o mercado evoluiu. Irmão, o que a gente está vendo dentro de campo é histórico, mas a gente não pode deixar de destacar toda a transformação que tem acontecido no extracampo. Lembrando, o maior faturamento do Botafogo na era da associação foi de 248 milhões de reais. O maior de todos. E agora a gente está falando só de premiação. 247,7. O faturamento do Botafogo nessa temporada vai ser recorde. E na próxima tende a ser recorde de novo. O nível de crescimento, a margem de evolução é muito incrível. Não tem como a gente deixar de falar disso. Miraram o Botafogo no fair play financeiro, mas vão acertar outras equipes. Porque o Botafogo está se fortalecendo cada vez mais. Para desespero de muitos. Mas aí é aquela história, né? Atura ou surta. Porque o Botafogo veio para ficar. Esse Botafogo que compete, esse Botafogo vitorioso, esse Botafogo que vai incomodar e que vai ser uma ameaça real aos queridinhos, ao Flamengo, ao Palmeiras e a todos os outros que tentarem se colocar no nosso caminho. Esse Botafogo pode mais. Eu já tinha dito isso meses e meses atrás aqui no canal. E torno a repetir. Esse Botafogo pode mais e a gente tem mostrado isso na prática. E nós vamos por mais. O Botafogo que tem fome de conquistas, que quer a Supercopa do Brasil em fevereiro do ano que vem contra o Flamengo em Belém, que quer a Recopa Sul-Americana, que quer agora a Copa Intercontinental Mundial de Clubes. Eu não sei se a gente vai conseguir vencer. O desgaste da viagem é muito significativo. O Botafogo vai ter menos de 48 horas para descansar e se preparar para o confronto contra o Pachuca. A nossa sorte é que eles estão vindo do período de férias, sem ritmo algum de jogo. Enquanto isso, o Botafogo está no ritmo competitivo. Mas a gente vai estar cansado. Só que esse time se supera uma vez atrás da outra, irmão. Então não dá para duvidar. E a gente vai estar na torcida. Não tenha dúvida disso. Nós estaremos na torcida. Fogão, o que você acha disso tudo? Esses milhões de reais, de dólares, de euros que vão entrando no Botafogo e vão fazendo essa roda positiva, esse ciclo virtuoso seguir em frente. E que a gente consiga acelerar, porque, ó, ganhamos a Libertadores, ganhamos o Brasileiro, maravilhoso, temporada mágica, mas em 2025, eu tenho certeza, vamos por mais, vamos por mais. Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber a sua visão sobre isso. E lembre-se, na hora do almoço eu vou estar de volta com mais conteúdo aqui sobre o nosso glorioso e muita resenha, logicamente. Um grande abraço, beijo no coração, por hora é só. Fui!